Obrigado, irmãos. Toda honra, toda glória, tributamos a Ele. Muito obrigado. E assim, então, vamos ler a palavra do Senhor, mais uma vez, nesta noite. Eu convido os amados irmãos para juntos abrirmos as nossas Bíblias, aqui no Evangelho de João. Evangelho, como escreveu João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Depois vamos ler também 3 versículos no capítulo 16. João, capítulo 14. Quem encontrou diz amém? Amém. João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Diz assim: mas aquele Consolador, quem? Espírito Santo. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus falando aos seus discípulos a respeito desta pessoa maravilhosíssima, nosso amigo inseparável, o Espírito Santo, de quem, com a permissão dele, vamos falar nesta noite. E agora, virando a página aí no capítulo 16, João, capítulo 16, versos 8 até o verso 11. Siga comigo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado ou condenado. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Nós falamos ontem a respeito de buscarmos intimidade com Deus. Começamos a falar no sábado. Estivemos ali recordando quem é o Deus a quem servimos. Há um só Deus em 3 pessoas, mistério profundo. Mas vimos particularmente a pessoa de cada um deles, Deus Pai. Vimos hoje pela manhã a pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho. E as implicações, quem é Jesus, vimos quem é Deus, Espírito perfeitíssimo. Nunca perca isso de vista. Se você não perder isso de vista, você vai sempre ter certeza de que ele não falha. Ele é perfeitíssimo. Tá? Isso se estende à Trindade, mas é uma particularidade que se mostra a definição de Deus. Jesus também é perfeitíssimo, tanto como homem que aqui viveu, como Deus que ele é também. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E vimos o porquê que ele foi o verdadeiro homem, tá? Para levar sobre si a miséria dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Se fez carne como homem para nos salvar, poder morrer numa cruz, poder ser colocado num sepulcro, mas também poder dizer, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Ressuscitou e diz a palavra,
para nossa justificação. Eu lembrei aos irmãos que em todos os túmulos do mundo tem algo lá, aqui jaz. Mas em um túmulo singular, lá em Jerusalém, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Esse é o Deus a quem servimos. E agora, o Espírito Santo. Esse nosso amigo inseparável. Ele é Deus. Ele é Deus. Quando Jesus trabalhou aqui na terra, foi debaixo da unção dele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, por isso ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus realizou aqui o seu ministério sob a unção poderosa do Espírito Santo. Desde o momento da sua identificação ali no batismo, já foi mostrado o Espírito descendo em forma de pomba e repousando sobre ele. E lá adiante, então, se diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E Jesus trabalhou na terra debaixo deste poder. Concluída a sua missão, ele volta ao lugar de onde havia saído para vir nos socorrer aqui. E quando a ideia de que Jesus iria embora, os discípulos se entristeceram, os discípulos que andavam com Jesus, mas não prestavam atenção e tal, e Jesus explicando, e ele não. Pedro precisou até tomar uma repreensão grande ali, porque ele disse, de modo nenhum o senhor vai morrer, coisa nenhuma. Não vou aceitar isso, Jesus. Para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas do Espírito. Andava e não entendiam, só depois de ressuscitar, que Jesus ainda caminhou com eles, por cerca de 40 dias, abrindo-lhes os olhos e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus lhes explica, eu preciso ir, que assim que eu for, o Consolador virá a vós. O Consolador virá a vós. E agora nós lemos aqui Jesus falando, aquele Consolador, é um dos títulos do Espírito Santo, o nosso Consolador, e lá no grego uma palavra paráclito ou paracleto, como alguém se expressa, quer dizer consolador, advogado, ajudador, aquele que vai estar sempre ali, para conduzir, para socorrer, para tal. Jesus disse, eu vou, mas ele virá. Eu não vos deixarei órfão, ele virá em meu nome. E ele vos ensinará todas as coisas. Ele é o nosso ensinador. Guarde isso para você buscar intimidade com ele também. Com o Pai, você já sabe buscar intimidade com alguém que é tudo para nós. Com o Filho, vai buscar intimidade com alguém que é tudo para nós. E com o Espírito Santo, também alguém que é e faz tudo para nós. Ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, sem ele, sequer saberíamos orar. A palavra de Deus diz que nós sequer sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo, este Consolador, Jesus disse assim, olha, peçam ao Pai em meu nome. Tudo quanto pedirdes ao Pai, a Deus Pai,
em meu nome, disse Jesus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado, tal. Mas enquanto você está pedindo a Deus, às vezes a gente, nas nossas orações, é só repetição, repetição, você não sabe nem para quem está pedindo. Só Pai, pede repetição, repetição, repetição. Mas Jesus deixou muito claro, peça ao Pai em meu nome. Mas enquanto isso, alguém está ali numa intercessão por nós. Enquanto você está se dirigindo a Deus Pai, em nome de Jesus, o nosso amigo Espírito Santo está numa intercessão. Faça por eles, faça por eles, faça por eles, faça por eles, Pai. E o Pai, por causa do clamor dele, do Espírito, por causa dos gemidos inexprimíveis dele, por mim, por você, o Pai nos atende. Não só porque pedimos, nem sequer sabemos pedir como convém. Mas olha a importância do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Ele veio, Jesus disse, ele virá, ele vos ensinará, todas as coisas ele vos ensinará, e vos fará lembrar do que eu vos tenho falado. Quantas vezes você precisar principalmente de algo espiritual, de algo da palavra, há momentos que você precisa de algo específico, meu Deus, eu preciso. Experiência própria, pode pedir para o Espírito Santo, me ajude aqui, onde está? Aí ele está aqui, ó, pá, está aqui. Está aqui. Ele veio para estar conosco e em nós, a ponto de sermos chamados templos do Espírito Santo. Anos depois, o apóstolo Paulo vem e diz, vocês não sabem que sois templo do Espírito Santo proveniente de Deus que habita em vós? Templo do Espírito, não é que ele está preso aqui em cada um de nós, não. Mas é tal o seu atributo da onipresença que ele impregnou em nós, como se ele estivesse ali, ó, sentado aqui, ó, nesse trono que quer ser eu. Aí ele impregnou aqui, não é você não, sou eu na tua vida. Somos templo, ele habita em nós desta maneira secreta. Às vezes não compreendemos, mas sabemos. Ele habita em nós. E se você tiver esta consciência e buscar esta intimidade, ele disse, olha, guarde este templo. Não entristeça ele. Não apagues, ouvimos o pastor citando, não extinga o Espírito Santo, porque ele se entristece, ele é uma pessoa divina. Ele se entristece, mas também se alegra. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele se alegra também. Quando nós queremos intimidade com ele, ele se alegra também. E ele veio. Jesus foi. Voltou ao Pai. Ordenando aos seus discípulos, fique na cidade de Jerusalém, até que, lá do alto, sejais revestidos do poder do alto. E eles ficaram. E naquele dia ali, em oração, tal, comemorando o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que ainda se comemora hoje em Israel. A gente atribui ao poder de Deus. Tem até pentecostal. É de Pentecostes, mas Pentecostes é uma festa judaica que ainda acontece em Israel. E naquele dia, daquela festa de Pentecostes, foi quando o Espírito Santo desceu dos céus e encheu a todos eles ali naquele cenáculo. Todos foram cheios
do Espírito Santo. E aí o cântico, e o que fazer quando ele vem? Dai lugar para ele. Deixa ele fazer tudo. Dai lugar para ele. O que fazer? Dai lugar. Dai lugar, não se impressione com nada. Dai lugar. Se ele quiser fazer você pular, correr, saltar, rolar. Se ele quiser, dai lugar para ele. Guarde isto então. Desde o momento da nossa conversão. Porque aí o capítulo 16 diz, quando ele vier, primeiro ele vai cuidar de nós. Nos ensinando, tal, fazendo lembrar das coisas de Deus, do que Jesus falou. Mas ele também trabalhará em relação ao mundo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo. O mundo. Convencerá o mundo. Olha para isso. Da justiça, do juízo e do pecado. O que é isso? Que justiça é essa que o Espírito veio convencer o mundo? Primeiro, ele diz assim, do pecado, porque o mundo não crê por si só. Pecado da incredulidade. O Espírito Santo é que convence o mundo de que Jesus é o único Salvador, o único caminho, a única verdade, como vimos ontem. Não é um caminho, é o caminho, singular. Não é um e fulano de tal é outro, não. Jesus é o singular, é o único caminho para o Pai. É o único. E o Espírito Santo que convence, porque o mundo tem até o ditado, todo caminho leva... vai nessa. Vai nessa. Todo caminho importante é ter não sei o que. Vai nessa. O importante é ter o único caminho que te conduz ao céu. É o Espírito que convence, porque na cabeça do mundo, todo caminho, toda religião, todo nome. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não é uma verdade. A verdade única. E a vida eterna é esta. Conhecer o nosso Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou ao mundo. É o Espírito Santo que convence o mundo de que Jesus Cristo é a única verdade. O resto é mentira, sutileza das trevas para desviar as pessoas do caminho e da verdade. E eu sou a vida. Não é uma vida, a vida, que é uma só. Passando essa, segue-se o juízo. Não é uma. Depois eu na outra, qual outra? É o Espírito Santo quem convence o homem destas verdades profundas, eternas, imutáveis. Jesus é o único caminho, nunca haverá outro. Jesus é a única verdade para as coisas espirituais. Não haverá outra. Ele é o único. Mas para os seres humanos, não. Com a ajudinha do pai da mentira, eles não entendem. Aí o Espírito vai, através de você, através da igreja, através de nós, ele vai usar-nos para falar. As nossas palavras poderiam ser motivo de chacota para o mundo. Mas quando ele pega as nossas palavras e as introduz nos corações, nas mentes, ele convence o mundo. Através de falarmos a palavra dele. E ele então trabalha em nós desta maneira. Veio, como prometido, no dia de Pentecoste, os encheu.
E a partir dali, queridos, guardem isso para não perder a distinção e ir direto ao assunto, direto ao ponto. Cada pessoa que foi convencida pelo Espírito Santo, através da palavra, ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No momento que a pessoa foi convencida pelo Espírito e abriu seu coração, abriu seus lábios, eu recebo, Senhor, eu quero, o Espírito Santo veio fazer desta pessoa o templo dele. Viremos para ele. Se alguém ouve a minha palavra, diz Jesus, crer naquele, viremos para ele e faremos nele morada. Todo salvo tem o Espírito Santo morando em si. Mas nem todo é cheio. Aí é a diferença. Às vezes você quer deixar ele lá como um hóspede. Vai na sua casa, senta aí. Senta ali na sala, no cantinho ali. Ele não conhece mais nada da sua casa. Senta ali. Agora, quando você é amigo, chegou, opa, vem para cá, vem conhecer. Vem conhecer minha casa. Olha, aqui é tal quarto, aqui é a sala, aqui é a geladeira, olha aqui o banheiro. Fique à vontade. Mas a maioria dos cristãos nem consciência tem de que o Espírito Santo está ali a influência na sua vida. Então, todo salvo recebeu o Espírito no momento da conversão. Mas não pode ficar só aí. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E vemos na Bíblia muitas expressões. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então a tua oração não vai ficar, Pai, me dá o teu Espírito. Você já tem, eu já te dei. Mas, Pai, Jesus, encha-me com teu Espírito. E ore ao Espírito também, que Ele é Deus. Você pode orar ao Espírito Santo também. Espírito Santo, encha-me de ti, encha-me de ti, encha-me de ti, Espírito Santo. Você pode orar para ser cheio do Espírito. Cheio é transbordar. Aqui tem água nesse copo. Se eu meter mais, tu vai derramar. Tem água, posso bebê-la? Agora pega a garrafa e não para não, você vai ver. É isso que o Espírito quer fazer. Encher, transbordar, transbordar, transbordar. Transbordar. E aí, o que fazer? Deixa ele fazer. Dá só lugar, dá só lugar, dá só lugar. Aí a palavra nos diz que há uma coisa. Diversidade de dons. A vinda do Espírito Santo em nós possibilita a abertura dos arcanos, dos mistérios de Deus conosco, com a nossa vida. Deus começa a ministrar dons sobre a vida do seu povo. E é o Espírito Santo que reparte com todos, com cada um. Há dons para você, há maravilhas para você, há dons para todos nós. Ah, eu não tenho nenhum dom. Epa, não perca tempo não, peça a Ele. Há dons para ser distribuídos com todos nós. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito Santo reparte com cada um como Ele quer. E Ele quer repartir. Ele quer que você tenha os dons para Ele te usar na face da terra. Tenha intimidade com Ele. Tenha intimidade com Ele. Ele tem dons, tem dons, tem dons para entregar, repartir com cada um. Há variedade de dons, diversidade de dons, de ministério, serviço específico que Ele quer que cada um faça.
É o Espírito Santo que reparte com cada um. Não fomos salvos só para ficar o crente 3S, salvo, sentado, sossegado. Não. Crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Já estou salvo? Não. Há uma igreja chamada Exército de Salvação. Ela tem no Brasil, mas muito forte na América. Eles usam umas fardas lá como se fosse um exército mesmo. E no cap, no boné deles, tem 2 S's. SS. Saved to serve. Salvo para servir. Salvo para servir. Crente 2S. Crente salvo para servir ao Senhor, que o salvou. E é o Espírito Santo que vai repartir dons para nós. Então você precisa aquele esforço de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Se você vai ser o 3S, salvo, sentado, sossegado, você não vai experimentar isso. Está bem, está salvo, sim. Mas há uma ordem. Ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Pois eu tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, como posso apresentar? Posso eu tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Ninguém apareça perante mim. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Diante do trono branco, não. Aquilo é para quem não vai viver com ele eternamente. Mas nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, que é para nós, para a igreja. O grande trono branco é para os ai. Mas o tribunal de Cristo é para nós, para receber os seus galardões por tudo quanto por meio do corpo, enquanto aqui estamos, o fizermos para o Senhor. Por isso vimos ontem, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós vamos comparecer, e o Senhor, a ordem é: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Jesus está prestes a voltar, meus irmãos. E muitos de nós estamos prestes a ir, meus irmãos, ao encontro dele. Enquanto ele não veio, muitos já foram, meus irmãos. Se nós fôssemos esta semana, pastor Ave, você sabe o que precisa para morrer? Só estar vivo. Só precisa estar vivo. Aí como vai, quando vai, é detalhe. Porque a verdade é que vai mesmo. Não precisa ficar com medo da morte. Você vai morrer mesmo. Só precisa estar vivo. Morrer é detalhe. Mas e se fôssemos, antes da volta dele? O que levaríamos para ele? O que levaríamos para ele? Como iríamos à presença dele? Ele veio, habita em nós, nos ensina, nos conduz, distribui dons a nós.
Meus amados, Ele usa-nos. Provérbios 20, 27 diz que a mente do homem é a lâmpada do Senhor. Meus irmãos, olha o que você tem diante de Deus para colocar à disposição dele. A mente do homem é a lâmpada de Jeová, ou do Senhor. Algumas versões diz a alma, que é a mesma coisa, psique, quer dizer mente ou alma do homem. É a lâmpada do Senhor. Se você buscar intimidade com Ele e deixar Ele pegar a tua mente, meus amados irmãos, o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Proezas. Deus pode fazer através da tua vida. Quantos exemplos da palavra? Aquela menininha que foi presa, prisioneira, lá na Síria. Foi presa, prisioneiro, você não pode falar muito não. Não, você morre mais cedo. Está quietinho ali, só, senhor, está. A menininha foi presa, foi levada cativa e foi dada como escravazinha na casa do grande comandante da Síria. Era um grande homem, valoroso, mas leproso. Podia nem se misturar totalmente na sociedade. Leproso. E aquela menininha prisioneira por fora, mas por dentro não. Por dentro era a mais livre possível. Ela era pertencente ao Senhor. Ela viu aquilo e falou, não, peraí. A mente dela era a lâmpada de Jeová. A mente dela estava no Senhor, mesmo sendo prisioneira. Aí ela chamou a mulher do camarada e falou, patroa, sabe de uma coisa? Se o teu marido estivesse diante do profeta que tem lá na minha terra, em Israel, tem um profeta. Se o teu marido, que é leproso, estivesse diante do profeta, o profeta ia orar e essa lepra ia desaparecer dele. A mulher contou, meu marido, deixa eu te falar um negócio. Olha o que essa escravazinha falou. Ele foi correndo e contou ao rei. Olha, tem uma menina presa lá em casa, trabalha com a minha mulher, e ela disse isso, e o rei foi, para já. Fez uma carta, e mandou aquela carta para o rei de Israel. Olha, quando o meu comandante chegar aí, saiba que eu enviei ele para você o curar desta lepra. Ele não sabia como era. Então em Israel eu vou mandar a carta para o rei. O rei recebeu aquilo e falou, mas esse cara é doido. Está caçando intriga, caçando conversa comigo. Procurando pretexto para fazer guerra contra nós. Eu sou lá Deus para curar o comandante dele de lepra. Ele está caçando conversa. E o profeta escutou isso. Aí falou, rei, deixa ele vir a mim. E ele vai saber que há Deus em Israel. Se a tua mente realmente se tornar a lâmpada do Senhor, se você entregar de tal maneira a tua mente, sabe por que a mente é bombardeada diariamente, minuto a minuto, para não deixar ela se cumprir assim? O mundo, o inimigo, mas bombardeia, você tem que estar atento. Se a tua mente se tornar a lâmpada do Senhor, vai ter circunstâncias, mande para cá. Mande para cá, ele vai saber que há Deus na minha igreja, que há Deus na minha casa, que há Deus nesta cidade. O profeta disse, ô rei, por que você está assim desesperado? Manda o cara vir aqui. Ele vai saber que há Deus em Israel. Rapidamente, o rei mandou, vai para lá. Lá foi a comitiva e ele já conjecturando na sua mente, eu vou chegar lá, o profeta vai sair, e vai estar, vai fazer lá uma coisa mágica.
Quando ele estava chegando, ele falou, chamou o ajudante dele, vai lá, encontra aquele camarada, fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão. Ai, que frustração. Que frustração. Ah, meu, eu pensei que o cara ia me receber com pompa, ia mandar eu fazer tal. Agora mergulhar no Jordão, nós temos rios melhores lá na nossa terra e tal. Aí os empregadinhos dele falaram, ô chefe, se o profeta te passasse uma tarefa, uma incumbência difícil, você ia fazer para tentar se curar. Agora, só porque ele falou para você mergulhar, você está assim, mergulha, moço, vai lá. Vê o que vai dar isso, mergulha. Ele todo indignado, foi para lá. Nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Quinta vez, nada. Sexta vez, acho que ele já estava falando, vou dar o último mergulho e vou embora, xingando esse camarada e tal. Nada. Não era por causa dele, era por causa da palavra do homem de Deus. 7ª vez, epa! Estou curado da lepra! Desapareceu a minha lepra! Aí volta correndo para a casa do profeta. Toma presente. Nada, que presente, rapaz? Só para você saber que há Deus em Israel. Então me permita carregar uma mula aqui com a terra de Israel. Eu vou levar uma carga de terra de Israel. Vou levar para a minha terra. E lá onde eu adoro, eu não vou mais adorar Rimon, os deuses lá da minha terra. Eu vou colocar esta terra de Israel, terra santa, e só vou fazer clamor ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. O profeta disse, vá em paz. Vá em paz. Leve. Quando a mente está nas mãos do Senhor. Lâmpada do Senhor. A menina prisioneira. Só no corpo, mas no espírito negativo. Estou solta, livre para falar do Senhor. E o Espírito Santo faz isto. A mente do homem é a lâmpada do Senhor. Agora, meus amados, indo já para o encerramento. Em 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos lá ver, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. Abra aí. Para você ser bem encorajado a buscar intimidade com Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Quem encontrou diz amém. 1 Coríntios 2. Vai aí, põe os teus olhos no versículo 9. Mas, como está o quê? Escrito. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus fez o quê? Preparou para quem? Para os que o amam. Meus irmãos, os mistérios de Deus são insondáveis. Coisa que nunca imaginamos, nunca pensamos, nunca vimos, estão preparadas para serem dadas a nós. Coisas profundas, coisas dos céus, coisas do mistério de Deus, estão preparadas para serem dadas a nós. E é o Espírito Santo que vai ministrar isto em nossas vidas. Se quisermos buscar intimidade com Ele, o Espírito Santo vai distribuir coisas grandes,
para livramento na igreja, para alcançar perdidos, para trazer a glória de Deus à terra. Quando eu trabalhei no Piauí, eu trabalhei com um irmão, um senhor muito simples, irmão da roça, muito simples. Era meu amigo, e ele era tido como evangelista. Okay? Ele pegava uma radiola, sabe a radiola, aqueles discos, bolachão lá? Ele pegava uma radiola, os discos, no tempo da colheita, na beira do rio. A colheita, a sequidão matava tudo, mas aí quem plantava à beira do rio, salvava alguma coisa. No tempo da colheita, muita gente colhendo ali o que sobrou tal. Ele pegava aquela radiolazinha dele e ia para lá, para o meio do povo na roça, colocava o disco, aí o povo vinha toda a noite e ele pregava e ganhava tantas almas para Jesus. Quando a seca estava demais, animais morrendo, a vaca morrendo, os cavalos morrendo, a seca terrível, ele me chamava: pastor, vamos para o monte, orar, pastor, pedir chuva a Deus, senão a fome vai ser demais, pastor. Vamos para o monte pedir chuva a Deus. E íamos para o monte, eu e ele, caminhávamos a pé para uma massa, subíamos no monte, orávamos, e Deus mandava a chuva. Eu lutei contra tudo, foi uma guerra lá. E levamos aquele irmão à consagração pastoral. Foi uma guerra. Os medalhões lá não queriam de jeito nenhum. Um deles chegou a me dizer: pastor, não há na história nossa aqui alguém que foi consagrado a pastor não sendo bacharel em teologia. Rapaz, foi luta, mas está lá hoje, ele tem 84 anos. De vez em quando ele me liga, ele tem um apreço por mim. De vez em quando ele me liga: meu pastor, a gente conversa. Um dia, ele estava preparado para ir para o meio das colheitas, fazer a evangelização. Preparava, lá eles falam o fardo. Fardo é um franguinho frito ou uma farofa, a carninha de bode lá seca. Prepara ali uma farofinha, farinha e tal, e põe lá na vasilhazinha. Aquele é o fardo, o farnel. Ele já estava preparado a farofinha dele, a mochilinha dele, a biblinha dele, para de manhã pegar um caminhão, que era o transporte ali, tá? Pagar uma passagem para ir em cima da carroceria do caminhão. Estava prontinho para de manhã sair para ir passar a semana evangelizando. À noite ele vai orar na beira da sua cama, e dentro do seu quarto ele viu uma luzinha do tamanho de uma cabecinha assim de alfinete, uma luzinha azulzinha no canto assim. E aquela luzinha veio assim, ó, flutuando, veio para o lado. E à medida que aproximava dele, ia crescendo. Quando chegou perto dele, estava um balão, uma bola tão grande, que ele se viu dentro daquilo. Tomou ele tudo. Ele falou: aí eu não entendi mais nada, porque eu não entendia o que eu falava. Aquela bola veio, me tomou tudo, um fogo tremendo na minha vida. Eu sei que eu falava, mas não entendia o que eu estava falando. E falando. Ele falou: mas depois eu vi daquela bola só uns lábios grandes, falando com ele: você não vai amanhã evangelizar. Você vai escrever uma carta para uma pessoa, era um obreiro, que estava em São Paulo. O inimigo estava tomando a mente daquele obreiro. Uma pessoa hiper inteligente. E a gente sempre brincava: orem sempre por este homem,
para o capeta nunca pegar a mente dele. Porque se o diabo pegar a mente desse homem, ele vai fazer um estrago tão grande, porque o cara é inteligentíssimo. E o inimigo estava pegando. Ele estava entrando por um caminho, mas ia ser um arraso na vida dele, e ia arrasar meio mundo no meio eclesiástico. E o Espírito Santo falou para aquele homem da roça: você vai escrever uma carta, e ditou para ele. Escreva uma carta dizendo para ele que está acontecendo isso, 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 isso. E que eu mando que ele se arrependa para que eu sare aquela situação. Ele disse: meu Deus do céu, isso só pode ser coisa da minha cabeça, eu não vou escrever isso, mas de jeito nenhum. Se eu faço isso, chega lá, não é nada disso. Aonde eu vou parar? Não foi a viagem, mas não fez a carta. Mas o Espírito apertou ele de tal maneira durante 3 dias, a ponto de quando ele sentava para esperar a esposa preparar a comida, novamente a mesma visão. A bolinha que vinha, tomava, vai escrever a carta assim, 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 assim e assim. Ele quase ficou louco. Aí foi: eu não tive saída, não tive. O Espírito Santo me apertou de tal maneira, eu não tive saída. Peguei uma folha, um bloco, peguei uma caneta, escrevi da maneira que eu sabia escrever, escrevi para aquele homem, pedi a ele que, se porventura isso não estivesse acontecendo, que ele me perdoasse, que ele não levasse em consideração, mas que eu não inventei. O que eu estava falando para ele foi assim que eu recebi a ordem. E aí eu chego para lá, como missionário, solteiro, tudo que eu tinha resumido dentro de uma malinha assim, ó. Larguei emprego, larguei tudo, aí a partir dali só tinha aquela malinha, mas tinha Deus comigo, tinha Jesus. Fui embora para lá. Como ficamos amigos, nos conhecemos, ficamos amigos. Um dia estávamos na roça, lá perto da mandioca, tinha um quintal, alguns pezinhos de laranja. Aí sentaram, quando ele percebeu que eu também era do mesmo time dele, eu acreditava no poder de Deus. Aí ele falou: pastor, eu vou lhe mostrar algo aqui. Pegou a resposta da carta deste homem de São Paulo, que respondeu para ele, dizendo: irmão, não se preocupe, é como se você dormisse comigo na minha cama, andasse comigo, onde eu tiro meu pé você põe, é como se você tivesse grudado em mim, olha, a 3.000 quilômetros de distância. E por ele, a semelhança daquela menina prisioneira, Deus deu um grande livramento, meus irmãos. Um grande livramento, meus irmãos. Por causa daquilo que ele aceitou receber do Espírito Santo. As coisas que o olho não viu, está no mundo espiritual. Coisas que o ouvido não ouviu, está no mundo espiritual. Coisa que jamais passou na mente de um homem. São as coisas que Deus preparou para entregar aos que o amam. Você ama ao Senhor? Você ama a Deus? Você ama a Jesus? Você ama ao Espírito Santo? Então estas coisas são para você. Agora, quem é que ama mesmo? Jesus disse isso lá em João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então guarde, busque intimidade com Deus.
Se você ama realmente ao Senhor, como você respondeu, busque a intimidade com Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só saber de Gênesis, Apocalipse e tal, mas não vou buscar não. Tá bom assim. Não tá, meus irmãos. Não é só isto, meus irmãos. É isto, meus irmãos. É coisa que ainda não vimos. É coisa que ainda não ouvimos. É coisa que nem passou na nossa mente. Que o Espírito está desejoso de repartir com a sua igreja. Ele está desejoso, Ele não nos quer crente 3S, salvo, sentado, sossegado. Ele quer nos crente 2S, salvo para te servir. Ah, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Que bom que você não sabe, porque Ele sabe. Ele que vai te ensinar. Ele vos ensinará todas as coisas. Ah, eu não consigo. Que bom que você não consegue. Ele é que vai te capacitar. Ouvi uma história de um pastor que saiu da roça. Deus mandou ele pastorear na grande cidade. Ele falou, meu Deus, o que o senhor está fazendo comigo, meu Deus? Eu não sei nem falar o português direito. Agora eu vou lá para aquela igreja, lá tem doutores, lá tem estudantes, lá tem... Meu Deus, o que o senhor... E ele ia no caminho, na viagem, brigando com Deus. Até que o Espírito Santo o acalmou. Falou com ele, não se preocupe. Se você não me atrapalhar, eu faço tudo. Você só vai obedecer o que eu te mandar. Só obedeça o que eu te mandar. Eu que vou fazer tudo. Só não me atrapalhe. Deixa Ele fazer tudo, meus irmãos, através de você. Deixa Ele fazer tudo através de você. Ele quer fazer, Ele quer. É urgente, meus irmãos, é urgente, é urgente. Ah, Maringá precisa saber que há Deus em Maringá. Maringá precisa saber que há um povo de Deus em Maringá. E não vamos ter a pretensão de dizer que só somos nós aqui, mas pode começar conosco. Pode começar conosco, sim. Para depois é como um fogo se alastrar. A partir daqui, inundar a cidade. Pode começar aqui, sim. E a notícia vai espalhar. Como foi com a igreja primitiva, o povo corria. E nós, irmãos, que faremos? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O povo corria para cima deles. E todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Vamos falar outra vez. Eu vou buscar intimidade com Deus. Faça isso, meus irmãos. Um pastor velhinho lá em Angola, que já dorme no Senhor, ele dizia para mim, pastor Anacleto, Deus não perde um segundo para vir ao nosso encontro quando nós clamamos a Ele. E é verdade. Ele dizia, Deus não perde um segundo quando nós clamamos a Ele de todo o nosso coração, para vir ao nosso encontro. Vamos buscar, meus amados, intimidade com Deus. Há um esforço necessário a fazer. Eu amo aos que me amam. Você disse que ama ao Senhor, Deus te ama. Você ama ao Senhor, olha a multiplicação do amor. Quem tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, disse Jesus. E o que me ama, olha a multiplicação do amor, será amado de meu Pai, Jesus disse.
e eu também o amarei. Olha, multiplicação do amor. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Aí é a cereja, meus irmãos, do bolo. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí ele diz, eu amo aos que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo aos que me amam. Os que de madrugada me buscam. O amor tem que ser amor em ação. Amor em ação. Eu amo ao Senhor. Então, mova-te neste amor. Levanta de madrugada. Clame ao Senhor. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem passou. Ele quer anunciar a nós. Não deixe aquela voz maligna dizer para você, você, comedor de feijão, diga, de arroz também, de churrasco também, mas eu amo ao meu Deus. E eu vou obedecê-lo. E vou obedecê-lo, vou buscá-lo nas madrugadas. Nos momentos em que você puder. No momento em que você puder. O Senhor reclamou aos discípulos porque não puderam ficar 1 hora com ele. Mas nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Nenhuma hora. Faça a sua hora diante de Deus. Faça a sua hora. Para Deus, qualquer hora. Ele dá sugestão. De madrugada é melhor. De madrugada é uma delícia, irmão. De madrugada é uma delícia. E alguém diz, a fila é bem menor, porque todos estão roncando, só você está na presença dele buscando. E de madrugada a fila é bem menor. Enquanto estão roncando, você levanta de madrugada e só você, ó, só você, só você, só você. E alguns poucos mais. De madrugada é bem melhor. Levanta de madrugada. Eu disse para você, faça. Pastor, é difícil para mim. Peça a Ele. Espírito Santo, por favor, me acorde, tal hora. Faça isso esta semana. Depois conte para o pastor, sua experiência, e o pastor vai me contar. Só para eu glorificar a Deus junto com você a partir de lá. Faça isso esta semana para você ver se Deus é ou se não é fiel. Agora, se você não fizer, nada vai acontecer. Tudo bem, você está salvo, sim. Aceitou Jesus, sim. Mas, poxa, vai de mãos vazias. Poxa, vai de mãos vazias. Faça isso esta semana. Senhor, me acorde tal hora, eu quero estar contigo. Ele vai te acordar. E a hora que ele te acordar, joga o cobertor fora. E pula da cama, senão o sono vem de novo. Senão o sono é uma batalha, meu irmão, para a gente não vencer. É uma batalha. Porque às vezes você começa a ler a Bíblia, sono que nunca teve. Só porque está lendo a Bíblia. Se estivesse assistindo não sei o quê, os olhão estavam regalados. Mas começa a ler a Bíblia, mas vem um sono. Vem não sei o quê, repreenda isso em nome de Jesus. Ele diz, nada vai me separar de eu estar, eu e o meu Deus. Nada, nada, Senhor, eis-me aqui. Se vier sono, estando de joelho, levante, ore de pé. Ore de pé, ore de pé. Vou encerrar. Eu contei ao pastor, lá em Penápolis, tem um casal médicos. Ela brasileira, ele estrangeiro. Casaram, se conheceram na faculdade, casaram, os dois são médicos, tem uma clínica grande. E eu preguei lá sobre a onipresença de Deus. Deus está conosco, aonde você estiver. Aonde você estiver, Deus está lá. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás, também estou. Aonde você estiver. Está com você aqui? Nós vamos sair, ele vai com você. Você vai deitar, ele está lá com você.
Amanhã você está no seu trabalho, Ele está com você. Você estará viajando, Ele está com você. Você estará trabalhando, Ele está com você. Você está dirigindo teu carro, Ele está com você ali. Deus onipresente. E eu preguei. Lá em Penápolis temos alguns profissionais, dentista, médico e tal. E eu preguei isso para todos. E lá, o casal médico foi naquele culto. Ele estava tão cansado, ele vinha de plantões, estava. Mas diz, mas eu sinto que eu tenho de ir nesse culto. Eu tenho de ir nesse culto hoje. Nem que eu assista o culto de pé, porque eu estou caindo de sono. Mas eu tenho de ir nesse culto, nem que eu assista de pé. E realmente ele ficou lá atrás, encostado na parede, para não sentar e não dormir. E eu pregando, e ele tá pregando sobre a onisciência de Deus. Pronto, fui embora, viajei. Ela fez um procedimento na clínica dela. É uma coisa para emagrecer, uma coisa assim, que introduz um tipo de um balão dentro da pessoa. Introduz aquilo, fica por um tempo, depois tem que tirar. E aí chegou a hora de tirar. Complicação, não conseguia. E a mulher esvaindo. O marido ficou desesperado. Partiu coisa na secretaria, quebrou coisa, brigou com a secretária. Vocês vão matar minha mulher, E ela, na hora, o Espírito Santo fez ela lembrar da mensagem. Aí ela ligou para uma irmã nossa da intercessão, disse, olha, interceda por mim, que eu estou num sufoco aqui. E largou a mulher ali por um instante, correu para o banheiro. Foi dobrar o seu joelho. Deus, Tu és onipotente, eu ouvi esta palavra. Deus, Tu és onipresente, eu ouvi esta palavra. Deus, o Senhor está aqui comigo, eu ouvi esta palavra. Deus, meu Deus, me socorre, meu Deus. O negócio tinha estourado lá dentro. Humanamente falando, não tiraria. Quando ela voltou do clamor, fez a primeira tentativa, tirou a primeira metade, tirou a outra metade. E a mulher voltou. Ela disse, eu vou dar este testemunho que eu vi na prática a presença de Deus comigo. Busque, meus amados irmãos, busque. Comece, eu vou buscar intimidade com Deus. E não se assuste o que Ele fizer. Não se assuste. Como se coisas estranhas estivessem acontecendo. Não se assuste. É o teu Deus, é o nosso Deus, que é fiel à sua palavra. É impossível que Deus minta. A dificuldade é buscar. A dificuldade é você romper isso. Alguém não quer que você acredite e busque. Alguém não quer. Essa é a dificuldade. Mas se você fizer, para Deus não há dificuldade nenhuma. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. É impossível. Buscai e achareis. Buscai e achareis. Principalmente se está buscando ao Senhor. Meu Deus, Deus tem prazer. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui. E a partir daqui. Busque a Deus, nosso Pai. Busque a Jesus, nosso Salvador. Busque ao Espírito Santo, nosso amigo consolador. Ele te ajuda. Às vezes não sabemos pedir. Peça a Ele, Espírito Santo. Eu não sei o que pedir. O que o Senhor quer de mim? Fale isso com Ele. O que o Senhor quer de mim? Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir, meus irmãos. Ele quer repartir com todos, não é só para os pastores. Com todos nós. Aí você vai ver, ninguém segura uma igreja que tem intimidade com Deus. Ninguém segura, ninguém. As portas do inferno não conseguirão deter uma igreja que tem intimidade com Deus. Mas nós vamos buscar, amém? Curve a sua cabeça. Fale com Ele. Os que ouviram desde ontem, fale com Ele. Os que ouviram hoje pela manhã, fale com Ele. Os que estão ouvindo agora, fale com Ele.
Fale com Ele. O Espírito Santo, Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco. Ouvidos atentos ao teu clamor. Ele está com os ouvidos atentos que antes de você acabar de falar, ele já pegou o que você vai falar. E vai te abençoar. Vai responder a você. Principalmente se você vai pedir realmente, no desejo de glorificar a Ele. Em tudo que você vai fazer. Principalmente. Ele vai te responder. E você peça permissão ao pastor. E conte para que o nome dele seja glorificado. Conte a sua experiência com Ele. Para que Ele seja glorificado. Deus, meu Pai. Jesus, nosso Salvador. Espírito Santo, nosso Consolador. Muito obrigado. Muito obrigado. Espírito Santo, é o Senhor quem faz lembrar da palavra de Jesus. Faça lembrar aos teus filhinhos. Faça-os lembrar esta semana toda. Intimidade, 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 intimidade. Que os ouvidos de cada um, meu Deus, possam ouvir repetidamente. Intimidade, intimidade, intimidade com o Senhor. E faça algo novo. Faça de novo, como cantamos. Faça de novo, Senhor. Faça de novo. O tempo é urgente, Senhor. Faça de novo. Muito obrigado, Deus, por estar aqui com esse povo tão precioso, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus.